Você mede os resultados da sua empresa? Olá, seja bem-vindo ao GestorCast, o podcast de dicas gratuitas da Sou Gestor, uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, empreendedorismo e gestão de carreiras. Eu sou Leandro Martins, fundador da Simplifique Gestão de Negócios, uma empresa de consultoria que trabalha a aceleração de resultados em diversos segmentos. Você já teve a oportunidade de começar a medir os resultados da sua empresa? Quando a gente tem a oportunidade de começar a medir o resultado, seja ele de qual área for, é possível começar a entender os atuais e começar então a traçar um plano estratégico para melhorá-los cada dia mais. Nos meus atendimentos em consultoria, é comum da gente chegar em algumas empresas e perceber que a empresa já está ali há 20, 25, 30, 40 anos no mercado, mas que até então não se preocupou em medir nenhum resultado. Aí você pergunta, Leandro, mas como então que essa empresa está há tanto tempo no mercado? E aí é importante a gente entender o seguinte, quando o mercado está bom, o mercado está pulsante, ou seja, as vendas estão acontecendo a um ritmo acelerado, o fato de não medir resultados, ganhos, perdas e por aí vai, é um pouco amenizado, apesar de não ser o correto, porque está sempre entrando dinheiro. Então imagina o seguinte, vamos colocar um comparativo aqui de uma caixa d'água. Se você não estiver com falta d'água, e aí a falta d'água imagina que é a falta de venda, na sua empresa, se tiver algum vazamento nessa caixa d'água, a água vai sair, mas tem muito mais água entrando, não é assim? E aí esse ciclo de muitas vendas vai trazendo mais dinheiro para a empresa e por mais que a gente esteja perdendo algo, ele vai sendo amenizado pelo volume de vendas, o volume de dinheiro que está entrando na empresa. Agora imagine se na sua rua falta água. Puf, parou de ter entrada, não é? Ou ela começa, em vez de correr todo dia, ela corre alguns dias por semana. Se tiver um vazamento, ou seja, se tivermos tendo algum prejuízo financeiro, a tendência é que essa importância se torne maior do que de fato é, quando você tem uma constância de vendas acontecendo, um fluxo de água constante. E aí esse é o grande problema, porque às vezes a maioria dos empresários só vão dar valor nas perdas que estão acontecendo quando esse fluxo de vendas é diminuído. Só que para e pensa comigo, quando diminui esse fluxo de venda, o seu poder de ação, financeiramente falando, também é reduzido. Ou seja, onde você mais precisaria de força para conseguir ali corrigir aquele problema da falta de dinheiro, é onde você tem menos força, financeiramente falando, né? Porque aí precisa de ter uma força de decisão realmente para acontecer. Só que aí na hora que cai a ficha no empreendedor, o que ele sai fazendo? Sai freando tudo. E aí um dos primeiros custos que ele visualiza, que ele pode tirar, é o que a gente chama de investimento no marketing, na comunicação, nas vendas. E aí começa a querer ter ações emergenciais e vai tomando um monte de decisão, só que muitas delas vai ajudar a contribuir para a diminuição daquela perda, mas que ao mesmo tempo, lá na frente, vai causar uma perda ainda muito maior, porque ele deixou de fazer a divulgação da sua loja, deixou de fazer a divulgação dos produtos e ao mesmo tempo, por consequência, vai acontecer então uma perda de receita futura nesse sentido também. E aí, então, esse é o ponto inicial. Eu quero te chamar para a gente falar aí sobre esses indicadores, a gente chama de indicadores de desempenho. E dentre vários, eu quero te passar aqui algumas dicas que é importante você ter, que é o controle de vendas efetivamente na sua empresa. Ou seja, quantas pessoas entram dentro da sua loja, entram dentro do seu negócio e de fato compram? Qual que é essa taxa que a gente chama de conversão? Ou seja, Leandro, eu atendi 20 clientes hoje, mas eu consegui ali vender apenas para 2 clientes. Olha para você ver como é que a gente começa a clarear um pouco o cenário e começa a ver que ali existe algo que precisa ser corrigido. Ou seja, 18 pessoas entraram na sua loja e não compraram. Será por quê? Será que o produto que elas procuravam não estava ali? Ou será que é o preço? Será que é o atendimento? Será que foi o vendedor que não conseguiu dar atenção específica ali nesse sentido? E aí a gente vem abrindo esse leque de observações que precisam ser feitas para que de fato a gente entenda o que precisa ser corrigido na empresa. Beleza, esse é um indicador que a gente pode chamar ali de vendas. Agora vamos pegar um indicador também que tem relação com o estoque. Ou seja, o cliente viu você fazendo a divulgação, você usou a rádio, usou um panfleto, usou a internet, as mídias sociais para divulgar um produto X e ele chegou para comprar na loja e não tinha. Ou seja, que frustração, hein? A gente gasta um dinheiro para atrair esse cliente para dentro da loja e para chegar na hora H dele fazer a compra, a gente não ter o produto.
E aí, em alguns casos, a gente tem o seguinte cenário. O vendedor, ele entra no sistema da sua empresa e ele vê o produto lá. Tem produto lançado no estoque, mas na hora que ele vai buscar, ele não encontra. E aí a gente começa a entender que existe uma diferença entre estoque real e estoque físico. Então esse é um outro indicador para que você possa trabalhar. Nós vamos dedicar um pouco mais de tempo nos podcasts para falar mais sobre esses indicadores, porque são muito importantes. E aí a gente começa a entender que não adianta só fazer um esforço para trazer o cliente para dentro da loja. O produto tem que estar lá também. Só que por falta de controle, e esse controle muitas vezes não acontece porque a gente não tem indicadores, tá vendo como que uma coisa puxa a outra? A gente não consegue ser bem sucedido nos nossos negócios. Então esse podcast de hoje é para você começar a abrir a sua mente. Se você já preocupa com isso, com os indicadores, é um convite para que você possa rever. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Tudo que não é medido não pode ser gerenciado. Ou seja, se você acha que está fazendo uma gestão do seu negócio e não está tendo resultado, pode ter certeza que alguma coisa está ficando para trás. E com a implementação dos indicadores, esse cenário vai começar a ser um pouco mais claro para você fazer as suas ações, fazer as mudanças que a empresa precisa e, ao mesmo tempo, sem esperar chegar num momento crítico para que você possa realmente tomar decisões. Faz sentido isso para você? Então compartilhe esse podcast com seus amigos, com os empreendedores que você acredita que precisam também ouvir esse podcast, essas dicas, para que possam cada vez mais evoluir os negócios e ao mesmo tempo se desenvolverem profissionalmente. E você já sabe, além desse podcast, tem várias outras dicas que você pode acompanhar aqui, seja de desenvolvimento profissional, gestão de carreiras e com foco agora no empreendedorismo. Também no nosso site, simplifiquenegócios.com.br, você também encontra várias outras dicas e sugestões para que você possa implementar na sua empresa e conseguir aí cada vez mais resultados diferentes. Mais uma vez foi uma alegria trocar ideias contigo. Eu sou Leandro Martins, sou gestor e a gente se fala em uma próxima oportunidade. Até lá!